Bom dia mais uma vez para minha galerinha do nono ano do Colégio de Inovação. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Hoje é dia 3/9/2020. Está todo mundo junto aqui, misturado, reunido e caprichado. Plena manhã de quinta-feira, estamos nós aqui reunidos e unidos. Bom, galerinha, a gente já terminou o assunto, né? E foi Teorema de Pitágoras. Nós já vimos aí como é que é o assunto e coisa e tal. E hoje nós iremos entrar em um novo assunto, que é este aqui, ó. Cadê, rapaz? Cliquei no lugar errado. Cadê? Está aqui. Não é este. É este aqui. Pronto. Bom, relações métricas no triângulo retângulo, tá bom? Relações métricas no triângulo retângulo. Então, o nosso assunto é este aqui, relações métricas no triângulo retângulo. E aí, pessoal, eu vou chamar vocês para uma nova tela para a gente dar uma pincelada aqui no assunto, já que não tem tanta gente, para não ter que ficar falando a mesma coisa 2, 3, 4 vezes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar por aqui mais ou menos lá o que ele quer dizer. Olha só, quando ele fala relações métricas, vou trazer vocês lá para... Quando ele fala relações... Então, bora tentar entender essa frasezinha aqui, tá? Olha, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos criar uma relação, tá? Então, não existe uma relação com uma coisa. Primeiro ponto. Para existir uma relação, no mínimo, tem que ter duas coisas. Então, o que nós vamos fazer é criar uma relação. Tá, beleza. Uma relação, mas de que maneira? Métricas, ou seja, de medidas. Nós vamos criar uma relação de medidas, ou seja, nós vamos criar uma relação de medidas que é métricas, mas essas relações métricas de medidas vai ser aonde? Vai ser no triângulo. Ok. Mas em que tipo de triângulo? Num triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos criar uma relação entre dois triângulos. Nós vamos criar uma relação entre dois triângulos e essa relação vai ser de medida, métricas, só que esse triângulo, ele vai ser um triângulo retângulo. Esse símbolo aqui, ó, significa retângulo. Um triângulo retângulo. Então, você, antes de mais nada, precisa entender tudo isso que está aqui. Ó. Essa frasezinha, você precisa entender o que ela quer significar. Quer significar que você vai criar uma relação, essa relação vai ser métrica, ela vai ser no triângulo. Em que triângulo? No triângulo retângulo. Ok? Então, vejam só. Você tem um triângulo aqui, eu vou desenhar um triângulo. Digamos que você tem esse triângulo, tá, gente? Eu estou desenhando ele de todo jeito, tá? Você tem esse triângulo aqui e você tem esse outro triângulo aqui, ó. Tá bom? Vou desenhar ele bem desse jeito. Bom, nós vamos criar uma relação entre esses dois triângulos. Vou dizer que esse aqui é meu triângulo, vou dizer que esse aqui é meu triângulo A e esse aqui é meu triângulo B, certo? Vou criar uma relação entre esse meu triângulo e esse. Ok? Ok. Vou criar uma relação entre A e B. Essa relação vai me dizer o seguinte, que através das medidas do meu triângulo A, através das medidas do meu triângulo A, eu posso descobrir as medidas do meu triângulo B. Desde que ela satisfaça aquelas condições que a gente viu, ou que nós vimos, né? Que é chamado de lado, ângulo, lado, que é chamado de lado, lado, e que é chamado de ângulo, lado e ângulo. Então, nós vamos criar relações
que a gente, quando olhar para este triângulo a gente vai perceber ele em B. E aí a gente vai poder descobrir quais são os valores das medidas. Por exemplo, esse lado pode estar para esse lado pode estar para esse lado, e esse lado aqui, 3, pode estar para esse lado. Então, é por isso que é chamado de relações métricas no triângulo retângulo. Porque tudo que nós vamos estudar no triângulo retângulo. Por isso que é importante a gente entender o que ele quer dizer, o que ele quer fazer, para que a gente não fique viajando na maionese, tá bom? Então, só para dar uma pincelada, é o seguinte, eu tenho um triângulo aqui, só para a gente tentar dar uma pincelada aqui. Vejam só. Bora tentar entender. Depois eu vou fazer de novo essa aula, mas aí vocês já vão estar mais ou menos com entendimento. Olha só, eu tenho esse meu triângulo aqui. Eu tenho esse meu triângulo. E eu vou dizer que esse meu triângulo, eu vou dar um nome a ele. Quando você vai dar um nome a um triângulo, é importante que você dê um nome se referindo aos vértices. Então, eu vou dizer que esse lado aqui é o lado A, desculpa, o vértice A. Esse meu vértice aqui é o vértice A. Aqui é meu vértice B. E aqui é meu vértice C. A, B e C, tá vendo? José, qual é o nome desse triângulo? Ó, o nome desse triângulo é A, B e C. Ok? Ok. De novo, qual é o nome do meu triângulo? Do seu triângulo? Do nosso triângulo? ABC. Ok? Ok. Esse meu triângulo aí, Josias, ele é retângulo? Não. Ele ainda não é retângulo. Porque eu preciso colocar alguma coisa nele para dizer que ele é retângulo. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar exatamente aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer. Vou colocar exatamente aqui, ó. Deixa eu mudar a corzinha dele. Ele não ficou pretinho, não. É que ele tivesse ficado pretinho. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? Agora sim. Agora ele é retângulo. Porque esse símbolo aí, esse símbolo aqui, significa que ele é retângulo. Ele é retângulo aonde? Ele é retângulo no vértice. Ele é retângulo no vértice A? Sim. Ele é retângulo no vértice B? Não. É retângulo em C? Não. Ele é retângulo no vértice A. Então, esse ângulo... Bom dia, professor. Bom dia, João. Esse ângulo que vocês estão vendo é o que a gente chama de ângulo reto. É o que a gente chama de ângulo reto, e ele mede 90 graus. Certo? Ângulo reto que mede 90 graus. Beleza? Beleza. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou dizer que esse ângulo meu aqui vale 1. Qualquer valor. Vou colocar um valor para vocês, para a gente não ficar viajando na maionese. Vou dizer que esse ângulo aqui vale 30 graus. 30 graus. Vou dizer que esse outro aqui, se aqui é 90 e aqui é 30, dá 120. 120 para dar 180, falta 60. Então, aqui é 60. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 60 graus. Então, não esqueçam disso. Certo? Quando você somar tudinho, tem que dar 180 graus. Não vai se perder. Ó. 30 mais 60 dá o quê? Dá 90. E 90 mais 90 dá 180. Pronto? Ok? Ok. Então, de novo.
eu tenho meu triângulo retângulo, ele é retângulo em A, certo? Eu tenho os meus vértices A, B e C. Agora eu vou dar nome aos lados. Veja, no lado BC, eu vou dizer que aqui é A. No lado BC, eu vou chamar aqui de A. No lado AB, eu vou chamar ele de B. Perceba que há uma diferença, viu? Olha, A maiúsculo, A minúsculo. B maiúsculo, B minúsculo. Eu não posso colocar, por exemplo, o meu vértice com B minúsculo. Vértice é com A maiúsculo. E lado é com B minúsculo. Tá bom? Aqui, bom, se aqui é A, aqui é B, aqui vai ser C. Então, pessoal, se ligue. Agora eu tenho três vértices. Agora eu tenho três lados. E agora eu tenho três ângulos. Tá vendo? Você tem que ter essa visão aí. Você precisa ter essa visão, que eu tenho três lados, três vértices e três ângulos. Olhe direitinho aí, namore e preste atenção. Agora, esse meu lado BC, tá vendo meu lado BC? Tô vendo, Josaías. Esse meu lado BC é a minha hipotenusa. Por que a minha hipotenusa? Porque se opõe ao meu maior ângulo. Olha, esse é meu maior ângulo, esse meu lado aqui é a hipotenusa. O meu lado BC, que é o meu lado A, eu dei o nome de A, é chamado de hipotenusa. Ok? Ok. Agora, eu vou traçar uma altura relativa à hipotenusa. Josias, como é que é, hein? Altura relativa à hipotenusa? Sim, veja só. BC é a minha hipotenusa. Então, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Tá vendo essa reta verde? Pronto. Essa minha reta verde é o que eu vou chamar de altura relativa à hipotenusa. Porque ela é altura. Mas lembrando a vocês que para ela ser altura, ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Não esqueça. Então, aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus. Vou apagar aqui porque isso não me deu o quadradozinho que eu gostaria. Ó. Aqui é 90 graus. Tá certo? E aqui também é 90 graus. Ó. Coloquei 90 graus. 90 graus, 90 graus. Nesse lado aqui, que eu acabei de cortar, eu vou chamar vou dizer que esse vértice aqui é o vértice H. Então, veja que agora você tem um bocado de informação, viu? Um bocado de informação. Então, eu vou de novo voltar mostrando a vocês as informações que nós temos. Bom, eu tenho um triângulo A, B, C, né? Ó, triângulo A, B, C. Nesse triângulo, eu tenho os vértices os ângulos 30, 60 e 90 graus. Eu tenho um lado A, B e C. Lembrando a vocês que o A é a minha hipotenusa, porque ele se opõe ao meu maior ângulo. Se o A é a minha hipotenusa, B e C são os meus catetos. Tá? Pronto. Aí, o que foi que eu fiz? Eu tracei uma altura relativa à hipotenusa. Tá aqui ela, ó. Tá vendo? Tracei a altura relativa à hipotenusa. E depois que eu tracei a altura relativa à hipotenusa, quando eu cheguei aqui, nesse pontinho, eu criei um outro vértice chamado H. Aí agora você precisa olhar e enxergar que esse triângulo aqui, que nós tínhamos, agora nós temos quantos triângulos? Nós tínhamos um.
e era o A. Nós tínhamos o A, B e o C, o ABC. Era um triângulo. Agora nós temos quantos triângulos? Nós temos 3 triângulos. Nós temos o triângulo A, B, C. Agora nós temos o triângulo A, tá vendo? O A, B, H, certo? E agora nós temos o triângulo A, H, C. Eu coloquei de vermelho de novo, né? Vou mudar a cor aqui para a gente conseguir identificar. Vou colocar o preto aqui. Agora eu tenho o triângulo A, H, C, A. Então você precisa olhar aqui e perceber que você tem 3 triângulos. Olha, você tem um triângulo verde, você tem um triângulo azul, você tem um triângulo azul, assim, e agora você tem um triângulo preto, e está assim. Então perceba isso. Então agora você tem 3 triângulos. Esse daqui de cima é o A, B, C. Esse azul é o A, B, H. Esse aqui é o A, H, C. Estão vendo? Eu tenho aqui 3 triângulos que estão aqui. Aqui é o ângulo de 90 graus. Aqui também é. Então, aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus. Esse no azul aqui é 30. Aqui não é 30. Então, aqui também é 30. Aqui é quanto? Aqui é 60. Porque aqui também é 60. Então, se aqui é 30 e aqui é 90, aqui é 60. Se aqui é 90, aqui é 60, aqui é quanto? Aqui é 30. Então, aqui em cima é 90, aqui é 30 e aqui é 60. Então, nesse assunto chamado relações métricas no triângulo retângulo, eu vou criar uma relação entre esse ângulo, entre esse triângulo aqui, entre esse azul e o preto. Eu vou criar uma relação entre eles. Aí essa relação que eu vou criar, ela é chamada de relação métricas no triângulo retângulo. E aqui ele mostra para você o que eu estava mostrando lá. Ó. Ele vai mostrar para você um triângulo maior, tá vendo? Com os mesmos vértices, o A, o B e o C. Tá certo? Aqui ele já chama de D, se não estou enganado, ele chama de D, não chama de H. Ou ele chama de H. Acho que é D mesmo. Bom, lá eu chamei de H. Aqui ele está chamando de D. Tem bronca, José? Tem não. Está tudo ok. Então, é importante que vocês façam é importante que vocês façam uma leitura bem detalhada do material. E aí, tentem resolver os exercícios. Tá certo, pessoal? Bom, tem alguém falando aqui. 2 triângulos. Não deu 2 triângulos, deu 3 triângulos, né? Bom, é importante que vocês façam a leitura e estudem. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Suave, não é não?